Olá, tudo bem com vocês? Saúdos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma aula da nossa querida EBD. Nós estamos estudando, começamos este mês a estudar a nossa nova revista, que se chama O Espírito Santo em Você. Semana passada foi a primeira lição, começamos vendo com algumas definições, nós vimos sobre definições generalizadas sobre o Espírito Santo, vimos atributos do Espírito Santo e agora vamos na lição 2, que se chama os símbolos do Espírito Santo, ou seja, aquelas figuras que a palavra usa, que a Bíblia usa para tornar mais compreensível para nós, compreensível a obra, o que ele é e a obra do Espírito Santo em nós. Vamos começar a nossa aula orando para que o Senhor nos ajude. Ó Pai, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade. Te agradeço, Pai, obrigado por todos que estão assistindo essa aula, por todos que serão abençoados por ela. Que nós sejamos todos nesta empreitada guiados pelo Teu Santo Espírito, Pai, porque sem Ele nada podemos fazer. Que Ele abra as nossas mentes e os nossos corações para tudo que nós estudarmos aqui, Senhor, e que esta aula contribua para o nosso enriquecimento, para uma maior comunhão contigo, Pai, para que possamos ser melhores testemunhas, cada vez melhores testemunhas de Ti neste mundo. Eu oro e te agradeço assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, vamos em primeiro lugar, precisamos saber o que é um símbolo. Símbolo, nós sabemos que é algo que nós pegamos do mundo natural, do mundo dos homens, uma coisa visível, algo que todo mundo conhece, que sabe o que é, e nós usamos para explicar algo que é abstrato, algo que é invisível, que é mais difícil de definir. Por exemplo, nós conhecemos o Salmo 119, quando diz: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Ou seja, o salmista está usando aí uma coisa que todo mundo sabe, é a luz, todo mundo sabe o que é, a luz, lâmpada. Ele está usando essas palavras, essas figuras, essas coisas para dar exemplo de como a palavra ilumina a vida, ilumina os caminhos, ilumina o nosso coração, nossa mente, o nosso entendimento. E isso é usado também, a Bíblia usa isso também quando fala do Espírito Santo. Então nós vemos ao longo da Bíblia o Espírito Santo ser representado, ser mencionado como sendo vento, coisas da natureza, vento, fogo, água. Em outras passagens aparece como óleo, azeite, aquele que unge a pessoa, que capacita. Há vezes também que o Espírito Santo é representado como uma pomba. Nós conhecemos muito bem essas passagens, né? Então vamos para o primeiro símbolo que a lição fala, seria o vento ou respiração. No Antigo Testamento aparece como a palavra, na revista fala nefesh, que significa respiração lenta, e ruá. A palavra ruá em hebraico, que significa respiração profunda, que dá a ideia de violência, de poder. Esta palavra, ela aparece em Êxodo 10, 19, quando na passagem das pragas do Egito, o Senhor fez soprar um fortíssimo vento que espalhou os gafanhotos, que afastou os gafanhotos do Egito. Mas nós sabemos que antes disso aparece também, já em Gênesis, quando nós vemos, quando Deus cria o homem, em Gênesis 2:7, aparece aí em outro sentido. Não é o sentido de violência, é o sentido de vida. Soprou em suas narinas o fôlego da vida. Então, nós sabemos, através disso, quando Deus sopra no primeiro homem o fôlego da vida. Sabemos que não é um fôlego normal, não é o fôlego humano, mas é o sopro de Deus. Então sabemos aí que é algo sobrenatural e que está sendo usada uma palavra, tirando um exemplo da vida, para tornar compreensível isso, né? Mas eu creio que o exemplo mais conhecido é aquele que aparece no Evangelho de João, quando Jesus está explicando para Nicodemos o que seria
a atuação, a ação do Espírito Santo no homem, como ele fala, quando ele fala para Nicodemos, você ouve a sua voz, mas não sabe para onde vai, nem para onde vem. É como Jesus está tentando explicar para Nicodemos como é essa ação. Ou seja, assim como o vento, ele abala as coisas, ele mexe nas coisas, ele altera, muda as coisas de lugar, mas nós não o vemos, assim ele está falando que é a atuação da pessoa que passa pelo novo nascimento. Ela sente algo, parece que as pessoas não veem, é invisível, mas sente que algo está acontecendo nele, mudando a sua forma de ver as coisas, a sua forma de analisar o mundo, os seus sentimentos, os seus pensamentos. Então, é cabível, fica bem apropriada essa comparação, né? Porque assim como o vento é algo que nós não conseguimos pegar, ninguém consegue direcionar, ninguém consegue prever de onde ele vem, para onde ele vai. Então, da mesma forma, o Espírito Santo, quando age em nós, né? Todos nós que passamos essa experiência do novo nascimento, sabemos que não foi algo que nós um dia decidimos, vou marcar na minha agenda, vou marcar um dia e uma hora para eu ser convertido, para eu receber o Espírito Santo. Não, essas coisas não acontecem assim, não acontece com ninguém, mas é algo que nós não sabemos nem explicar como começa, mas é algo que nos envolve, assim como um vento, algo como o ar, né? Algo que parece que está no ar e que nós não temos como resistir. Acontece, então nós nos vemos envolvidos pelo poder do Espírito e nos tornamos convertidos realmente, né? Outros significados, o que significa o vento, né? Significa que o Espírito é soberano, invisível, inescrutável, né? E o Espírito aparece também, ele é uma força vivificadora. Assim, quando é mencionado, quando Ezequiel teve a visão dos vales, aquela visão do vale de ossos secos, ele assistiu ao poder vivificador de Deus, que transformou os ossos secos em seres vivos. Ezequiel 37, 8, 10. Então aí é o Espírito Santo exemplificado como algo que traz vida, que é também o que acontece em Apocalipse. No Apocalipse capítulo 11, as duas testemunhas de Deus, os dois profetas, são mortos pela multidão, mas eles recebem um sopro de vida de Deus e eles vivem novamente, né? Então, o que isso tem para nos ensinar? Qual é a aplicação disso nas nossas vidas, né? O que isso nos explica? Quando nós lemos também em Atos 2, Pentecostes, né, que fala do vento impetuoso que veio do céu, é mencionado, esse é um detalhe importante que aparece, que é um vento que veio do céu, não era um vento normal, é algo que veio procedência divina, é um vento divino. Então a aplicação que isso tem, né, e os apóstolos começam a falar em outras línguas, é um poder vivificador. Então, a revista coloca o que você tem experimentado esse poder na sua vida, você tem sentido isso, você sente que você é uma pessoa que tem uma vida diferente, você sente o poder de Deus vivificando você. Para que Deus faz isso? Isso porque Deus quer que nós tenhamos o poder de levar essa vida às outras pessoas, porque nós tendo o Espírito Santo, nós estamos participando da vida de Deus. Então isso tem obrigatoriamente, necessariamente, nos dá uma capacitação que nós não tínhamos antes, de poder levar essa vida às pessoas, né? Então, como a gente se manifesta, como nós manifestamos isso, quando nós temos um poder de animar alguém que está desanimado, alguém que está desmotivado para a vida, alguém que está muito abatido, alguém que quer desistir da vida, nós, através do Espírito Santo habitando em nós, nós temos este poder, o poder de Deus atuando em nós. É uma coisa que tem que ser
manifestado em nós, né? Não teria sentido se eu sou uma pessoa que eu nasci de novo, eu tenho o Espírito Santo, de repente eu vejo uma pessoa desanimada, sem esperança de nada, e eu também não falo nada, também deixo a pessoa, se eu transpareço também que estou desanimado, que não tenho vida, então aí eu não estou manifestando o Espírito Santo, eu não estou testemunhando o poder de Deus em mim. É isso que precisa ser avaliado em nossas vidas, né? Se nós estamos com eficiência, né? Se nós estamos levando isso às pessoas, transmitindo isso às pessoas, essa vida que nós recebemos, né? Outra forma que, outro símbolo em que o Espírito Santo aparece algumas vezes na Bíblia é a pomba, é o símbolo da pomba, né? Porque a pomba, ela tem esse sentido, ela representa simplicidade, inocência, amor, graça, pureza, né? Ela é um animal assim que transmite assim uma fragilidade, uma fraqueza, né? Mas ela transmite também um tipo de santidade, algo que revela algo de Deus. Nós conhecemos aquela passagem de Lucas 3, 22, onde Jesus está na sinagoga e ele abre o livro, depois que ele lê o livro, ele fala, o Espírito Santo desceu... Não, perdão, isso aqui é quando ele estava sendo batizado por João Batista, é a primeira. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Quando ele acaba de ser batizado, aparece o Espírito Santo em forma de uma pomba. Em vários salmos, depois nós vemos a palavra pomba aparecendo no Salmo 68, nos Cânticos de Salomão. É aparecido assim sempre na forma assim de é como se isso fosse, é um animal que representa, é o animal que é escolhido para representar, não é a pomba, né, uma ave. Na literatura judaica, Israel é apresentado como pomba devido à sua simplicidade entre os gentios, que aparecem como serpentes devido à sua sagacidade, à sua malícia em praticar o mal. Nós vemos isso em Oséias, no capítulo 7, né, quando ele menciona, ele fala de Israel como sendo a pomba no meio das nações violentas, né, uma pomba inocente que às vezes nem sabe para onde vai, mas às vezes vai para o Egito, vai para a Síria, né? Oséias, ele fala isso, né? Então, o que isso tem, o que isso nos ensina, né? A aplicação disso, que nós temos que, na nossa vida, demonstrar essas características, né? Nossa disposição, que simboliza o amor, a graça, a pureza, nossa disposição em se doar ao próximo, ter gratidão por tudo. É assim que a graça é vista, a graça de Deus é vista em nós. Porque quando o Espírito Santo vem habitar em nós, nos conscientizando de que somos pecadores, ele nos conscientiza também de que somos realmente filhos de Deus, participantes da natureza de Deus. E isso produz, esse saber, ele produz santificação, produz desejo de pureza, muda os valores, os conceitos que nós temos. Ele vai fazendo que nós sintamos um desejo de se afastar do pecado, de se tornar mais parecido com Deus, de se solidarizar com os aflitos, com os que sofrem, com os miseráveis, os perdidos, com os que não conhecem a Deus. Isso é o que simboliza o Espírito Santo. A pessoa passa a ter, assim como a pomba simboliza também a simplicidade, a pessoa transformada, convertida, também passa a ser uma pessoa mais simples, ela começa a olhar para as coisas da vida que realmente interessam, não as coisas inúteis, né? Começa a não ter mais aquela malícia que o mundo tem de sempre enxergar maldade nos outros, né? Mas procurar enxergar sempre o bem no outro, né? Isso nos lembra que são os frutos do Espírito, quando a Bíblia fala. Quando Paulo fala na carta aos Gálatas, vocês têm os frutos do Espírito, que é bondade, paciência, mansidão,
longanimidade, amabilidade, ou seja, essas coisas são provas que o Espírito Santo está atuando em nós, né? Então é algo que nós temos que manifestar isso em nossas vidas, né? Cultivar isso para que as pessoas vejam em nós a atuação disso, né? E para que o Espírito Santo cada vez mais cresça em nós. Nós sempre temos que ver se nós estamos realmente nisso, né? Não que a obra seja nossa, a obra é do Espírito Santo em nós, mas nós temos que cultivar isso. Se eu tenho uma característica de ser uma pessoa irritada, nervosa, que explode, eu tenho que meditar nisso, eu tenho que orar a Deus, tenho que pedir a Deus que Ele me transforme, que Ele ajude, que Ele deixe que o Espírito Santo guie as minhas atitudes, né? E não a minha carne, né? Como era antes, né? Outro símbolo que é usado, aparece muito na Bíblia, que é o símbolo do Espírito Santo, é simbolizado pelo óleo ou azeite, né? Então, ele é usado, ele aparece como símbolo assim de alguém que foi ungido, investido num cargo, alguém que a partir de agora, a partir daquela unção, ele está capacitado a exercer o cargo. Por exemplo, como Jesus diz de si mesmo em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar as boas novas. Ele fala isso, ele declara isso na sinagoga. O próprio termo Messias quer dizer ungido. No Antigo Testamento, o óleo era usado para ungir os sacerdotes, profetas e reis. E nós vemos em Êxodo 27, o azeite ele era usado para manter as luzes do tabernáculo acesa, o tabernáculo onde Deus era adorado, né? Ele passa a simbolizar isso, né? Então é uma aplicação ali usado como uma forma de manter o contato, manter a comunhão de Deus com o homem, né? Mostra assim o dever que o homem tem em relação a Deus. No caso ali, Deus estava ensinando, né? Você manter, através do azeite, você ter esse cuidado, manter as lâmpadas acesas, né? Porque é a ordem de Deus, que é o santuário de Deus, precisa estar sempre iluminado, né? Nós vemos ali o símbolo do óleo como capacitação, poder para o serviço do Senhor. Quando Samuel unge Davi, lemos que o Senhor, o Espírito do Senhor se apossou de Davi, 1 Samuel 16, e ele foi capacitado, né? É uma coisa que Davi não tinha essa capacidade, mas ele sendo ungido por um homem de Deus, por um profeta, ele passa a estar preparado para a função, para exercer a função de rei, um rei que se guia pelas ordens de Deus, pela palavra de Deus, que foi o que aconteceu com Jesus. Em Atos, os apóstolos falam, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, nós vemos esta metáfora do Espírito Santo. Outra também que aparece como associada ao óleo, né? O óleo que as virgens, da parábola das 10 virgens, colocaram nas suas lâmpadas, representava o Espírito, aquele azeite que elas transportavam no Espírito, nas suas lâmpadas, representava o Espírito, sem o qual ninguém pertence a Deus, né? É o Espírito que ilumina o nosso coração. No caso daquela parábola, né, era o azeite que ia ser usado para iluminar o noivo que ia chegar, né? O Espírito é o que para nós, o Espírito ilumina o nosso coração para nós vermos em Jesus a glória de Deus revelada. Em Zacarias teve a visão do candelabro e do vaso de azeite. E ele proclama, e ele declara essas palavras, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. Mostrando aí o Espírito como fonte de renovação do poder, né? Fonte para ele poder ser uma testemunha, né? Não por força, nem o poder, não poder da carne dele, mas pelo Espírito de Deus. Outra função que é associada ao óleo, a unção do Espírito traz alegria.
É bem conhecido o Salmo 61, que o Espírito 61 de Salmo, não, perdão, Isaías 61, versículo 3, em que ele fala, é bem conhecido, nós temos um louvor famoso que fala isso, para consolar, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Olha aí o óleo aparecendo aí em Isaías, né, como óleo de alegria, o óleo associado à alegria que vem de Deus, que vem da unção de Deus. Hebreus, e também no Novo Testamento aparece em Hebreus, logo no começo, no capítulo 1, versículo 9. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. Então, esta é uma função importante, né? Por que é tão importante a alegria? Tanto no Antigo Testamento, depois nas cartas, Paulo fala várias vezes, alegrem-se, né? Porque esta é uma é uma manifestação de Deus, é uma coisa visível da manifestação de Deus em nós, transmitirmos esta alegria. Assim como a tristeza é contagiante, a alegria é contagiante. Nós temos que transmitir isso, porque a pessoa que ela tem essa alegria, uma alegria verdadeira que vem de Deus, ela vai estar capacitada a testemunhar com muito mais poder, né? Então aí, que é feita aqui a aplicação, eles perguntam, tem sentido essa unção do Espírito no seu serviço para o Senhor? Está nos perguntando a nós temos nos nossos ministérios, nas coisas que nós fazemos para a igreja, para o Senhor, nós temos sentido isso, temos sentido que o poder vem dele, que a capacitação vem dele, estamos fazendo a nossa obra com alegria. Isso é muito importante, né? Se nós estamos servindo ao Senhor sem alegria, se é alguma coisa que nós fazemos para a igreja, mas algo que é forçado, algo que não vem do nosso coração, nada vai ter sentido, né? Nós temos que fazer a obra justamente impulsionados por esse regozijo, por essa alegria que nós temos recebido de Deus, né? É isso que vai fazer ter sentido tudo que nós fizermos. Outro símbolo, o fogo. O fogo, ele aparece como várias vezes como algo assim que tem o sentido de que purifica. É o fogo do Espírito que purifica. Nós vemos ali, aparece como Espírito quando fala, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele queima, quando nós representamos o Espírito Santo, aparece como fogo, quer dizer, é o Espírito, é o fogo que queima dentro de nós tudo que não é de Deus, tudo que é coisas antigas, coisas que não agradam a Deus. É o sentido fogo que queima e purifica, nos liberta de todas essas coisas antigas, né? Faz essas coisas serem consumidas. João Batista, falando de Jesus, quando diz, eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em Lucas 3,17 aparece o fogo como no sentido de juiz, de julgador. É o Espírito Santo que julga. Quando ele fala, sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Ou seja, o fogo que julga as obras, né? Também ali em Corinto, quando Paulo fala, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Aparece, né? O fogo como avaliador, julgador das obras que nós estamos fazendo nesta vida, né? Como em outra passagem ele fala, não apagueis o Espírito. Esse aí o símbolo, o Espírito Santo sendo como algo que é o fogo, algo que queima. E nós vemos no dia de Pentecostes, a famosa passagem em que línguas como fogo pousaram sobre
cada um dos discípulos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Na NVI está assim, como algo que parecia línguas de fogo, não era um fogo aquilo. É algo que era parecido com fogo, na verdade era um fogo, alguma coisa sobrenatural, uma coisa que não é este fogo que nós conhecemos, o fogo da natureza, mas a palavra usa fogo, para línguas de fogo, para tornar algo compreensível. Usa a palavra fogo para falar de algo que talvez não teria uma palavra para explicar. Eram línguas que pareciam com fogo, mas é algo que não está, né, dentro do nosso âmbito de compreensão. É que nem quando João vê também o trono de Deus, em que ele fala dos trovões e relâmpagos, é algo que é semelhante a isso, mas não que seja. Ele está usando relâmpagos, raios, trovões para falar de algo que foge da compreensão, né? Mas ele usa termos que nós conhecemos para tornar compreensível, né? Outro símbolo que é usado na Bíblia, o Espírito Santo como água, águas vivas. Jesus usou este símbolo quando disse: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E João acrescenta, ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Também quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, ele fala, vai se tornar como uma água que jorra para a vida eterna. Ou seja, isso é uma forma dele explicar toda a abundância, o transbordamento, né? É algo que não é algo pouco, é uma coisa que é uma água que jorra e não para. Ele está usando água para falar de uma vida verdadeira, né? As pessoas tinham toda dificuldade, a mulher ia com aquela dificuldade buscar água ali no poço. Ele está falando, olha, mas quem me receber vai ter essa vida, é uma fonte que não para de jorrar. Não é um riacho qualquer, uma fonte qualquer simplória, mas é uma coisa que jorra sem parar. É a vida que vem do próprio Deus. A água, o que ela faz? A água, ela preenche os espaços vazios, ela mata a sede, ela fertiliza o solo, gerando vida, ela nos faz ter uma vida frutífera, né? De tanto que isso enriquece, nos faz transbordar para os outros. É graças à água que o solo é fertilizado e ele produz todos os frutos, tudo que os alimentos, né? Então, aí a Bíblia nos fala justamente disso. Essa água que nós estamos recebendo, ela gera vida em nós, vida verdadeira, né? Uma vida que nós vamos poder compartilhar com todos, né? É o Espírito que refresca, que satisfaz o sedento. O Espírito produz vida onde antes só havia terra seca. Produz uma vida que abençoa os outros, né? Esse é um dos símbolos mais usados, que aparecem mais frequentemente. E o outro símbolo que usa, o símbolo que aparece na lição, que é muito usado, é o selo, o símbolo do selo. O Espírito Santo, ele é mencionado várias vezes como o selo. O que significa um selo? Nós sabemos, por exemplo, um produto, quando ele está no supermercado, ele tem um selo de garantia, significa que aquilo foi comprovado, foi atestado por algum órgão público, está ali atestando que nós podemos comprar aquilo. O selo, quando não está num produto, num eletrodoméstico, sabendo que aquilo foi aprovado por um órgão competente, está pronto para ser usado. O selo numa carta está mostrando que ela está pronta para ser enviada. Então, o Espírito Santo, ele é como uma marca, a marca de Deus em nós. É um símbolo de propriedade. Na antiguidade, os escravos, não só os animais, o gado e até os escravos, eles eram marcados para que ficasse assim mostrado de quem eles pertenciam, né? Tem uma passagem
em Deuteronômio, né? Quando fala assim, o escravo, quando ele terminar o tempo que ele serve o seu senhor, quando termina aquele prazo, se ele quiser continuar servindo aquele senhor, o senhor vai furar a orelha dele, querendo marcar assim, é uma marca, né? Ele tem a orelha furada, quer dizer que ele está servindo, escolheu servir aquele senhor. Né? Então, o selo ele tem todas esses atributos, né? Isso que ele mostra. Eu vou citar aqui um autor, que é o Hendrickson, que ele fala aqui a respeito do selo, quando ele fala que nos tempos antigos, o selo não era estampado, porém fixado ou atado a um objeto. Era usado para 3 coisas: para garantir o caráter autêntico de um documento, ou figuradamente de uma pessoa; B, marcar uma propriedade; C, proteger contra violação e dano. Aí o contexto, ele fala que o contexto aqui de Efésios, quando fala vocês foram selados com o Santo, o Espírito Santo da promessa, ele está usando aqui, na opinião dele, que é o primeiro aqui uso do selo, garantir um caráter autêntico de um documento. Então, quando nós somos selados com o Espírito Santo, Deus ele está nos colocando como propriedade dele, algo que nós temos de mais valioso, é algo que garante que nós somos propriedade de Deus, fomos comprados por ele e temos a salvação. É o que garante que nós estamos salvos, que nós pertencemos realmente ao reino de Deus, né? Que somos propriedade dele, né? Aparece também a famosa passagem de Mateus, quando os guardas eles vão na sepultura, eles lacram, vão na sepultura onde Jesus tinha acabado de ser enterrado, sepultado, e eles lacram aquilo. Eles colocam um selo, aquele selo significa ali que ninguém poderia mexer naquilo lá. Então, vocês veem como a palavra nos ensina, né? Querendo dizer, olha, a atuação de Deus é tão forte, é tão poderosa que Ele pode tirar o selo que os homens põem. Os homens podem até colocar um selo, mas o poder de Deus é maior. Ele tira esse selo e traz Jesus à vida, ou seja, a autoridade dele está acima das trevas, da morte, acima da natureza, vamos dizer assim. Então Deus teve esse poder, né? É algo que nós temos que nos conscientizar quão maravilhoso é. Fomos selados com o Espírito Santo, estamos sendo preparados para Deus, recebemos uma marca que nos identifica como propriedade exclusiva de Deus. E por isso nós estamos seguros, né? Ao contrário das pessoas que não têm o Espírito Santo, não têm esse selo, não têm essa segurança, né? Então nós vimos isso, os símbolos, no final, para finalizar, os símbolos, nós vemos que eles nos ajudam a entender melhor quem é o Espírito Santo e como ele age em nossas vidas, né? Mas, apesar de tudo, nós temos que lembrar que toda representação é sempre limitada, porque o Espírito Santo, ele é Deus e, portanto, nenhum símbolo vai representar completamente em toda a sua totalidade. Apesar de nos ajudar, nós temos que sempre ter em mente que nada tirado da natureza, da criação, vai representar Deus como um todo, o Espírito, porque, afinal de contas, ele é Deus e nada vai representá-lo, vai conseguir representá-lo em toda a sua plenitude. Era isso, então, que eu tinha para dizer. Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.